O carro Flex, com tecnologia que permite abastecer o tanque de combustível com etanol ou gasolina, completa 10 anos este mês com o desafio de tornar-se mais eficiente em consumo e de vencer a atual resistência do consumidor em optar pelo álcool para contribuir com a redução de emissões de poluentes. Sobre este assunto, eu converso com o diretor da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, Renato Romil. Tudo bem, Renato? Como vai? Tudo bem? Tudo certinho. Renato, então vamos explicar aí, vamos dar um histórico da tecnologia de carro Flex desde o seu início há 10 anos. O que destacar dessa tecnologia? Bom, antes desse início há 10 anos, o pessoal já vinha ensaiando lançar um carro que funcionasse com álcool e com gasolina. Na realidade, os carros mais populares já usavam esse tipo de coisa no famoso rabo de galo. O pessoal parava no posto, um carro a gasolina, e misturava álcool com gasolina. E aí, com a injeção eletrônica, as coisas iam se ajustando mais ou menos, mas não era feito para usar álcool e gasolina, era uma adaptação, né, que o pessoal fazia. Aí, nesses anos 90, o pessoal estudou lançar o carro com 2 combustíveis, utilizando alguns sensores um pouco mais caros. Então, isso daí acabava sendo um empecilho para lançar de fábrica o carro com 2 combustíveis. E nos anos 90 a coisa evoluiu até que o pessoal conseguiu soltar um carro que funcionasse com os 2 combustíveis com um custo acessível. E aí foi lançado os veículos Flex. Os veículos começaram com uma configuração de motor que basicamente era um motor a gasolina que era adaptado para rodar com álcool. Então ele tinha umas características mais para o lado de gasolina que para o lado do álcool. Então a eficiência, quando ele utilizava álcool, era muito baixa. Com o tempo, isso foi melhorando. Mas, mesmo hoje em dia, nós não temos, num carro Flex funcionando com álcool, a eficiência que nós tínhamos na época que o carro só funcionava com álcool. Então, um carro a álcool lá, que a gente ainda produzia até os anos 90... ele era muito mais eficiente que um carro Flex hoje em dia. E por que, professor? Tem 2 características no carro a álcool que a gente não encontra ou demorou para encontrar nos carros Flex. Uma delas é a taxa de compressão mais alta. Hoje em dia você tem carros Flex com a taxa de compressão, que é a razão que ele comprime a misturar combustível dentro do motor, né? Então, hoje em dia você tem carros Flex com essa taxa de compressão mais alta, mas ainda assim ela quase chega a ser do álcool, ainda não chega a ser dos carros a álcool que tinha antigamente. Mas isso daí é o menor dos problemas. Como eu falei, isso daí quase já está solucionado. E o segundo problema é que os carros Flex, quando os carros a álcool, eles trabalhavam usando menos combustível proporcional à quantidade de ar que estava entrando. Hoje em dia, por causa de poluição, você não consegue fazer isso. Então, a culpa, nesse caso, não é bem do carro Flex, a culpa é mais da legislação de controle de poluentes, né? Mas está aí o desafio que a gente tem que enfrentar. De alguma forma, a gente tem que melhorar a combustão, quer dizer, a queima desse combustível dentro do motor, de forma que a gente consiga resultados melhores de emissões e de rendimento. Esse é o desafio para os próximos anos. Uma característica é que a gasolina, o motor quando funciona com gasolina, ele está sendo bem estudado, porque isso daí vem da Europa, a tecnologia vem dos Estados Unidos, a tecnologia vem da Ásia, vem de outros lugares. Agora, o álcool não, o álcool a gente meio que está por nós mesmos. Nós temos que correr atrás disso daí, porque os estudos com álcool que são produzidos, eles são bem menores do que os estudos com gasolina que são produzidos. Então o desafio está a gente poder desenvolver estudos no motor funcionando com álcool. É isso que está faltando e que nos impede de melhorar a eficiência do motor.
Agora, a evolução continua, né? Neste ano, uma gama maior de carros flex, eles vão começar a ser vendidos com sem o tanquinho de gasolina, né? Como o senhor vê essa evolução do carro flex sem o tanquinho de gasolina? Na realidade, a evolução, esse é um dos pontos da evolução. A evolução já ocorreu em muitas coisas. Em muitos pontos você consegue ver a evolução do carro flex, seja em materiais, seja na configuração, na construção de bicos injetores, peças, esse tipo de coisa. E mesmo na programação eletrônica do motor, né? Então o motor tem um software que controla a entrada do combustível, gerencia ele. E esse software já evoluiu bastante desde o início do álcool. Então o carro flex é um carro evoluído em relação ao controle do motor. Isso daí é mais uma evolução, a parte do tanquinho, né? Então nós colocamos, até hoje a gente tinha um sistema de partida a frio, que a gente colocava gasolina, a gente coloca a gasolina dentro de um tanque auxiliar. Muitas vezes essa gasolina é pouco utilizada, a gasolina acaba ficando velha lá dentro desse tanque e acaba até estragando o próprio tanque. Então agora a gente tem sistemas que aquecem o combustível, o álcool entra aquecido dentro do motor e não precisa desse tanque auxiliar. Isso é mais uma evolução, mas ainda assim não altera a queima que ocorre dentro do motor. Então, eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos ter um motor bem diferente do que a gente tem hoje em dia. O motor vai acabar sendo bem mais econômico. E nessa semana, a jornalista Cleide Silva, do jornal Estado de São Paulo, né, publicou uma matéria a respeito dos 10 anos do carro flex. E nessa matéria, ela conseguiu a informação de que o próximo salto, né, do carro flex, esperado para daqui a 4 anos, será a chegada da injeção direta de combustível. O sistema vai injetar o combustível diretamente na câmara de combustão, onde será queimado, né? Atualmente, ocorre a injeção indireta, que aplica o combustível no cabeçote do motor, o que gera a perda no percurso. O que o senhor acha dessa evolução, dessa próxima evolução do carro flex? Isso fatalmente vai acontecer, é uma evolução natural das coisas. Mas nem só para o carro flex. Eu acho que as montadoras, por causa do programa do governo de Inovar Alto, elas vão ser obrigadas a reduzir consumo de combustível. E um dos caminhos para reduzir consumo é fazer a injeção direta de combustível. Então, é um detalhe que não é exclusivo do carro flex, é uma solução que vai ser adotada para todos. Muito bem, então nesse Jornal do Carro eu conversei com o chefe da direção de motores e veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, Renato Romil. Muito obrigado por sua participação no Jornal do Carro. Obrigado, até logo.